Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, amém? Estamos aqui mais um dia, nesta sexta-feira muito abençoado, né? Para mais uma devocional bíblico, levando até você a palavra de Deus. E desde já, deixamos aqui o nosso agradecimento a todos vocês que têm estado conosco, participado conosco, participando todos os dias, não se esquecendo, né, que isso é muito importante, de se inscrever no canal, de compartilhar, dar o like aí, que é muito importante. Meus amados, tivemos aqui conosco ontem o pastor Sinfrônio. Gostaria de convidar o pastor Sinfrônio a estar aqui novamente conosco, pastor Sinfrônio Jardim Neto, que é esse homem de Deus e que tem estado sempre aqui conosco. Esteve aqui ontem trazendo a palavra de Deus e está aqui novamente nessa sexta-feira para mais uma palavra de Deus no seu coração. Queremos, pastor Sinfrônio, agradecer de coração ao senhor, né, que não tem realmente medido esforços para poder estar aqui conosco, né, trazendo uma palavra de Deus, e nós louvamos a Deus pela sua vida e que Deus abençoe poderosamente. Amém? Nós vamos orar e eu quero convidar você também a estar orando, né, nesta noite, se colocando diante de Deus, para esta mensagem, né, que será proferida, falada, e assim ela possa achar guarida em todos os corações. Grandioso e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de chegarmos a mais um final de semana na Tua presença, Senhor, e de poder estarmos, ó Pai, na Tua presença nesta noite, para glorificar, louvar, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tremenda, Senhor. Também, ó Pai, pedimos que o Senhor venha estar abençoando a nossa nação, os nossos governantes, Senhor. Venha tomar em Tuas mãos, ó Pai, este momento difícil que nós passamos. Mas sabemos que o Senhor está no controle, Senhor, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação. A nossa confiança está inteiramente no Senhor, no nosso Deus que criou os céus e a terra. Ó Pai, nós Te louvamos pela vida do Teu servo, pastor Sinfrônio, ó Pai, que o Teu servo não tem medido esforço, Senhor Pai, estar conosco aqui, para o Senhor estar pregando a Tua palavra através dos meios de comunicação, Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu servo, abençoe poderosamente a sua família, abençoe poderosamente o seu ministério, ó Pai, esse ministério abençoador, que tem abençoado muitas vidas, muitos ministérios, que tem trazido muitas almas, tirado das garras de Satanás e trazendo para a salvação, para a vida eterna, Senhor. Que o Senhor continue usando o Teu servo e nesta noite, que o Senhor possa usar o Teu servo poderosamente e que os nossos corações nessa noite estejam, Senhor, acessíveis a receber a Tua palavra. É o que nós pedimos e oramos assim agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Sinfrônio. Amém. Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da palavra de Deus. E nessa noite eu quero convidar os nossos irmãos, amigos, para estarmos abrindo a Bíblia no livro de... Está abrindo a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E vamos ler a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita,
vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Meus amados irmãos, aqui nós vemos uma história, a princípio, muito triste. A princípio, as irmãs, os irmãos estavam tristes, deprimidos, porque Jesus tinha sido crucificado lá naquela cruz. E agora a Bíblia nos mostra algumas irmãs se aproximando do túmulo de Jesus. Mas por que elas estavam indo até o túmulo? Porque elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Isso significa que elas não estavam tendo a esperança da ressurreição. E essas irmãs então seguem. Essas discípulas do Senhor seguem. E ao chegarem lá no túmulo, elas encontram a pedra do túmulo removida. E chegando lá, o corpo de Jesus não estava no túmulo. Mas ali estava um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor estava ali para entregar um recado vindo de Deus. E o anjo do Senhor disse-lhes: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ali estava o anjo do Senhor, anunciando a vitória de Jesus sobre a morte, a sua ressurreição. Mas se os irmãos observarem, vocês vão ver que, além da proclamação da ressurreição de Jesus, o anjo do Senhor ainda tinha uma outra mensagem. E é uma mensagem que quase ninguém percebe. Ele anuncia a ressurreição de Jesus e diz: ide, dizei aos discípulos, e ainda diz: e a Pedro. E a Pedro. Por que será que o nome de Pedro foi mencionado nesse momento tão importante? O anjo do Senhor não poderia ter dito exatamente isso. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, então retornem e digam aos discípulos que ele está vivo. Isso não seria o suficiente? Mas então, por que o nome de Pedro foi mencionado? Meus irmãos, nessa noite, eu quero ter como título essas duas vogais deste nome. E a Pedro. E a Pedro. Quero falar sobre duas vogais e um nome. O nome de Pedro. Por que o nome de Pedro foi mencionado? Será que ele era mais importante do que os outros? Será que Jesus amava Pedro mais do que os outros discípulos? Não. Jesus amava todos eles da mesma forma. Mas então por que o nome de Pedro foi mencionado especificamente? Somente o nome de Pedro. Dizei aos discípulos: e a Pedro. Para entendermos isso, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que estava acontecendo com Pedro naqueles momentos. Como Pedro estava. Por que ele deveria ser buscado, procurado. E nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós fizéssemos uma breve recapitulação na história de Pedro. Vamos começar falando de Pedro antes dele conhecer Jesus. Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Pedro era um homem que não conhecia Deus, mas era também um homem que ainda não tinha encontrado a razão da sua própria existência. Ele acordava, ia até o mar, lançava suas redes,
pegava peixes, retornava, vendia seus peixes, e a vida dele era isso. Mas houve um dia, meus amados irmãos, que Jesus, passando ali por aquela região onde Pedro vivia, havia uma multidão de pessoas querendo ver Jesus, querendo ver os milagres, e Pedro se incluiu, Pedro foi também, e Pedro estava ali no meio de muitas pessoas, e a palavra de Deus fala que os olhos de Jesus encontraram Pedro. E Jesus então disse: Pedro, venha, siga-me, porque a partir de hoje, Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas. Venha, Pedro. E Pedro, então, ele atende o convite de Jesus. Pedro abandona a sua vida velha, abandona suas redes, abandona a sua profissão e se torna um dos discípulos de Jesus. Meus amados irmãos, uma outra fase da vida de Pedro também que chama muito a nossa atenção é que a partir do momento que Pedro larga tudo, ele se torna um amigo de Jesus. Aonde Jesus ia, Pedro estava com ele. Pedro andava de barco com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Quando Jesus pregava, Pedro estava ali ouvindo a mensagem. Quando Jesus ressuscitava mortos, Pedro estava ali vendo tudo isso. Quando Jesus multiplicou os pães e alimentou aquela grande multidão, Pedro estava ali ajudando a distribuir os pães. E Pedro se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, um amigo e um discípulo. Ele chega à conclusão que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Mas depois disso, irmãos, nós vemos uma outra fase na vida de Pedro. E essa outra fase, nós poderíamos chamar esta outra fase de o tempo da arrogância, o tempo da autossuficiência. Pedro começou a pensar que ele era muito forte. E chegou mesmo até a pensar que ele era melhor do que os outros discípulos. E como nós sabemos disso, vamos simplesmente relembrar um texto da Bíblia. Quando Jesus, conversando com seus discípulos, falava sobre a sua morte na cruz, Jesus sabia que o tempo da sua morte estava chegando. E Jesus prevenindo os seus discípulos, dizendo que ele seria morto, que ele seria crucificado. Mas quando Jesus falava, Pedro interrompe Jesus e disse: Mestre, ainda que todos estes apóstolos, eu imagino Pedro apontando o dedo para cada um dos apóstolos, e dizendo, ainda que todos eles te neguem, se escandalizem, te abandonem, Senhor, eu não. Olha, Senhor, e tem mais. Por ti eu estou disposto a dar a minha própria vida. E com isso Pedro dizia, eu sou o mais forte, eu sou o mais preparado. Na verdade, irmãos, Jesus sabia que isso não era verdade. Jesus sabia que Satanás queria peneirar Pedro. E Jesus conhecia Pedro. E Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes, Pedro. Meus irmãos, finalmente chegou o dia que Jesus falou. Lá estava Jesus com os apóstolos, lá no monte, era uma noite fria, e Judas Iscariotes se aproxima, levando consigo os soldados para prender Jesus. Quando Pedro vê os soldados chegando, ele ainda confiando muito na sua força, ele pega a sua espada e ele corta a orelha de um daqueles soldados. Mas Jesus interfere, Jesus cura a orelha daquele soldado, e eles vêm e prendem Jesus. Jesus é preso. Jesus é levado. E quando Jesus é preso, os apóstolos se dispersam, cumprindo o que Jesus disse, que as suas ovelhas iriam se dispersar. Eles se dispersam, cada um vai para um lado, e correndo, com medo de serem mortos ou presos. E Pedro, então, ele sai. Pedro agora vê Jesus sendo levado. E agora Pedro começa a sentir a sua fragilidade, o quanto ele é fraco sem Jesus. Havia, em um determinado lugar, algumas pessoas reunidas ao redor de uma fogueira, e Pedro sentia frio,
ele pensa, eu vou lá, eu vou entrar naquela fogueira, próximo daquela fogueira, eu vou me aquecer também, pensando que ninguém saberia quem ele era. Mas quando ele chega, alguém diz, este aí é um dos tais, este aí, porque eu o vi, ele é um dos seguidores de Jesus. E as pessoas olham para ele com cara fechada, as pessoas começam a olhar para ele com ódio. Meus irmãos, Pedro então começa a sentir medo. E ele diz, não, vocês estão enganados, eu não conheço esse Jesus, eu não tenho nada a ver com ele, não sei quem ele é. E ele nega Jesus covardemente. Uma das servas que estava por ali disse, não, ele está mentindo, ele é um cristão sim, porque eu o vi andando com Jesus. Meus irmãos, Pedro nega novamente, dizendo, eu não sei quem é este Cristo. Pedro não foi preso, não foi apedrejado, nada aconteceu com ele, ele saiu. Mas a partir desse momento, meus irmãos, Pedro já não era mais o mesmo homem. Agora, havia uma voz que dizia para ele, Pedro, você fracassou. É claro que o diabo conhece aqueles que andam com Jesus muito mais do que os ímpios. É claro que o diabo aproveitou aquele momento para acusar Pedro, para dizer, você não presta, você negou Jesus, você é um fracassado, você nunca mais vai ser apóstolo, Deus não te ama mais, tudo acabou para você. E Pedro acredita. Meus irmãos, Pedro não só crê na mentira do diabo, mas agora ele sente também uma profunda decepção com ele mesmo. Meus irmãos, como é triste alguém se decepcionar consigo mesmo. Então ele começa a dizer, eu fracassei, eu neguei Jesus. Ele se lembra dos milagres que ele viu, ele se lembra da ressurreição dos mortos, ele se lembra da cura dos leprosos, ele lembra daquele dia que Jesus curou o cego, ele lembra de tudo, das verdades que Jesus ensinou, e lá no fundo ele sabia que Jesus era mesmo o Filho de Deus, mas na hora da tentação ele foi covarde, ele negou, ele fracassou. E meus irmãos, Pedro então se decepciona com ele mesmo, e ele diz, eu fracassei, eu não sou mais o mesmo, eu agora não sou mais digno de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que Pedro, então, ele sai de Jerusalém, ele retorna para a sua vida antiga. Ele busca as suas antigas redes. Meus irmãos, Pedro, ele tenta tirar Jesus da sua memória. Ele diz assim, já que eu fracassei, então eu vou esquecer que eu conheci Jesus. Já que eu fracassei, então agora eu vou voltar para a minha vida velha. Eu vou tentar tirar Jesus da minha memória, do meu coração, dos meus pensamentos, e vou voltar a ser o que eu era. E foi isso que Pedro fez. E lá estava ele, dizendo, tudo acabou, estou perdido, fracassei, neguei Jesus, não sou mais digno de Deus, não sou mais apóstolo, sou um fracassado. Meus irmãos, quando Pedro vivia o pior momento da sua história, foi neste dia que aquelas irmãs chegaram até ao túmulo vazio. E lá estava o anjo de Deus para proclamar a ressurreição de Jesus. Mas o anjo de Deus tinha uma outra mensagem além da ressurreição. Uma mensagem para Pedro. Por que é que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Meus irmãos, e a Pedro quer dizer muita coisa. O que o anjo dizia era isso. Não desiste de Pedro, não. Olha, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele é tudo o que ele disse que ele é. O Senhor, o Salvador, o caminho, a verdade.
Procura Pedro. Vai aonde ele estiver. Achem Pedro. E diga-lhe que o sangue de Jesus pode apagar os seus pecados. Digam para Pedro que mesmo que ele desistiu de Jesus, mas diga que Jesus não desistiu deles. Jesus não desistiu dele. Diga para ele que ele ainda é apóstolo, que Jesus ainda o ama, que Deus ainda conta com ele. Ele ainda fará grandes coisas para o reino de Deus. Procura Pedro. Diga para ele, se ele confessar, se ele humilhar, se ele se arrepender, seus pecados serão perdoados e todas as acusações do diabo cairão por terra. Procura Pedro. Dizei aos discípulos, e a Pedro. 2 vogais, um nome. Meus irmãos, eu posso imaginar aquelas irmãs retornando a alegria indizível, contagiante em seus corações, ao saberem que Jesus estava vivo, mas havia uma responsabilidade, havia uma ordem de Deus, procurar Pedro. Então, eles começam a procurar Pedro. Eu imagino Pedro, quem sabe, lá na praia, talvez com a sua rede, e dizendo, eu fracassei, eu não sou mais digno, eu pequei, não adianta nem orar mais, sentindo tristeza e raiva dele mesmo, decepção com ele mesmo, e o diabo acusando, dizendo, você está perdido, você acabou. Eu imagino, usando assim um pouquinho da fertilidade da minha imaginação, eu posso imaginar aquelas irmãs chegando, ou algum cristão, algum discípulo chegando, e procurando Pedro, e de repente eles encontram, lá está Pedro. Eles correndo, indo ao encontro, e Pedro pensa, o que será que esses irmãos estão vindo aqui ao meu encontro? Será que é para me condenar porque eu neguei Jesus? Mas quando Pedro olha para os olhos deles, ele não vê acusação, ele vê o brilho de Jesus, a presença do Espírito Santo. E aqueles irmãos chegam e dizem, Pedro, nós estamos te procurando há tanto tempo, temos uma mensagem para você, Pedro. Olha, Pedro, Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, o anjo do Senhor apareceu lá no túmulo, e existe uma mensagem, ele nos mandou te procurar, Pedro, e nós estamos aqui para te dizer que Jesus te ama, que ele te perdoa, que ele quer restaurar sua vida, ele quer te levantar, e que você vai ser usado por ele ainda, você é um discípulo, você não perdeu o seu ministério, Pedro. Meus irmãos, quando Pedro entende que Jesus não desistiu dele, que o sangue de Jesus pode apagar seus pecados, ele ora, ele se arrepende, ele pede perdão, ele conserta e pede perdão a Deus pelo seu orgulho, pela sua soberba, e quando ele se arrepende, ele confessa, ele é perdoado, ele é restaurado, e ele recupera a alegria da salvação, e ele se torna agora um novo homem, com uma nova motivação, e a Bíblia diz que ele volta para Jerusalém, só que agora ele volta restaurado, e ali ele prega a palavra de Deus, ele anuncia a morte e a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram em uma só noite com a pregação de Pedro. Meus amados irmãos, eu queria fazer uma aplicação na nossa vida e falar também de nós agora. Todos nós, no decorrer da nossa vida, ao vivermos a nossa história, às vezes nós vivemos os mesmos capítulos que Pedro viveu. Os mesmos momentos que ele viveu, às vezes, acontece conosco. Se perguntarmos o que nós éramos antes de nos convertermos, o que era você antes de conhecer a Cristo? Um pecador perdido. Éramos pecadores perdidos. Se pudéssemos entrevistar cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês que estão aí em suas casas nos assistindo, e perguntar o que você era antes de conhecer Jesus, iríamos ouvir muitas histórias vergonhosas. Alguns diriam, eu era um alcoólatra, uma pessoa perdida, eu era um ateu. Se eu não tivesse conhecido Cristo, eu acho que eu já estaria morto. Outros diriam, eu adorava deuses falsos, espíritos malignos, mas eu conheci Jesus e ele mudou a minha história.
Meus irmãos, todos nós temos uma história mudada, porque Jesus nos encontrou, Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu. Você aceitou Jesus, você teve um encontro com Ele, você foi para a igreja, recebeu bênçãos, encontrou uma família que te ama, aprendeu mais da palavra de Deus. Mas às vezes, irmãos, acontece com muitos a mesma história de Pedro. Com o passar do tempo, nós conhecemos a verdade, entendemos a profundidade do reino de Deus, nos tornamos até amigos de Jesus. Mas às vezes entra no coração de alguns aquele sentimento que Pedro teve. Aquela história, agora eu já conheço a Bíblia, já conheço a palavra de Deus, eu até já estudei teologia, já sei orar, sou crente, eu não preciso mais tanto assim de ficar buscando Deus, ficar indo na igreja, ficar lendo a Bíblia. Alguns irmãos, eles se deixam levar por este engano. Aquele engano de que já sabe tudo e que não precisa de mais nada. Eu já li a Bíblia, eu já sei orar, eu já sou salvo, agora eu vou ficar mais tranquilo. E, meus irmãos, quando nós passamos a confiar na nossa força, só na nossa espiritualidade, só na nossa capacidade humana, quando nós começamos a confiar no nosso conhecimento, aí eu já tenho 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos de crente, achando que estas coisas conseguem nos manter firmes de pé. Não. O que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa capacidade humana, não é o nosso conhecimento intelectual. O que nos mantém de pé é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a compaixão do Senhor. Precisamos, dia a dia, estarmos tendo comunhão íntima com Deus. Mas quantos irmãos não perdem o primeiro amor? Quantos irmãos não começam a se relaxar, começam a se entregar ao pecado? E, às vezes, muitos acabam caindo no pecado mesmo, como Pedro caiu, como Pedro pecou. E muitos que caem no pecado têm o mesmo sentimento de Pedro, o mesmo sentimento, começam a dizer, eu fracassei, eu pequei, começam a sentir uma profunda decepção consigo mesmo. Começam a dizer, eu acho que agora Deus não me ama mais. E alguns começam a vasculhar a sua vida presente e a perguntar, mas como? Como que eu voltei a estes pecados que eu combatia, que eu rejeitei, que eu ensinei outras pessoas a não praticar? Como que agora eu pratiquei estes pecados? Como que eu fui cair nessa situação? Como que eu fui me aprofundar novamente num pecado que eu detesto? E aí, irmãos, vem aquele sentimento de decepção consigo mesmo. E aí aparece o diabo para dizer, você não presta. Aí aparece o diabo para dizer, você não pode voltar para Deus. Aí aparece o diabo para dizer, você está perdido. Deus não te ama mais e Deus não escuta a sua oração. Pode ser que você tenha feito como Pedro. Você disse, já que eu pequei, já que eu traí Jesus com os meus pecados, então agora eu vou tentar esquecer. Eu vou tentar esquecer que um dia eu conheci Jesus. Eu vou tentar esquecer que um dia eu frequentei uma igreja evangélica. Eu vou me misturar no meio das pessoas, ninguém vai saber que eu tive a marca de Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode tentar se esquecer de Jesus e pode tentar fazer de conta que você nunca provou do amor de Jesus. Mas há uma coisa que você nunca, jamais poderá fazer. Você nunca poderá tirar você mesmo do coração de Deus. Isso você não pode fazer. Você ainda está no coração de Deus. Os olhos de Deus ainda te veem. Os olhos de Deus ainda te acompanham. E os mesmos planos que Deus tinha para você, Ele continua tendo. Você é um escolhido de Deus. Você é alguém que teve o seu nome escrito lá no livro da vida. Você continua no coração de Deus. E quando Pedro entendeu isso, entendeu que Jesus não tinha desistido dele, entendeu que o sangue de Jesus podia purificá-lo, entendeu que ele ainda podia voltar, ele correu ao encontro de Deus, ele confessou o seu pecado,
ele pediu perdão. Ele recebeu de volta a unção que ele tinha perdido. E nesse dia, nessa noite, é isso que o Espírito Santo quer fazer exatamente no seu coração. Nessa noite, aquela mesma mensagem do túmulo vazio, ela continua ecoando em nossos ouvidos. Dizei aos discípulos, e a Pedro. Quem sabe você que está me ouvindo, não é o Pedro de hoje, não é alguém que está vivendo os piores momentos da sua história, não é alguém que se afastou do Senhor e agora você está acorrentado pelo pecado e não sabe como se livrar, e diz que Deus não te ama mais. Mas nesse dia o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra. E o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite que Jesus não desistiu de você. Essa mensagem não é para aquele que se sente forte, não é para aqueles que se acham os melhores. Se você se acha o melhor crente da igreja, então essa mensagem não é para você. Essa palavra de Deus é para você que sabe que você errou, pecou, você traiu Jesus. Você traiu Jesus como? Pecando contra ele, praticando o pecado, fazendo o que a palavra de Deus condena. E o pecado trouxe vergonha para você. O pecado trouxe insegurança. E você nem consegue conversar mais com Deus direito, porque o pecado te envergonha. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo, Jesus não desistiu de você. Você pode ter tentado tirar Jesus da sua memória, mas você não consegue tirar Jesus. Você não consegue. Você pode dizer assim, Senhor, eu vou esquecer do Senhor. Mas você não pode tirar você. Você não pode tirar você mesmo do coração de Deus. Você está no coração de Deus. E hoje, o Senhor quer te perdoar, quer te restaurar, quer te devolver tudo que o diabo roubou. E Ele quer reacender no seu coração o primeiro amor. O primeiro amor. O seu ministério não acabou. O chamado de Deus para você prevalece. Ainda existe uma história que você vai viver. Uma história de vitória. Pode ser que hoje você esteja vivendo o pior momento da sua história, mas ainda existe uma outra história de vitória. Você ainda vai ganhar almas, você ainda vai alcançar pessoas, você ainda vai andar com Jesus e Deus fará grandes coisas através da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero encerrar orando por você, orando pela sua vida. E com certeza você vai procurar um lugar hoje, quem sabe lá no seu quarto, vai fechar a porta, dobrar o seu joelho, vai conversar com Deus, vai pedir a Deus perdão, vai dizer, Senhor, me perdoa, vai fazer uma nova aliança com Deus, vai se reconciliar com o Senhor, vai dizer, Senhor, eu quero voltar para a sua presença, Senhor, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a ler a sua palavra, eu quero voltar a te buscar. E a sua fé será restaurada, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos ao Senhor pela sua presença, pelo seu Espírito Santo aqui conosco. Senhor, oramos agora pelos irmãos, irmãs que nos ouviram e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe em seus corações. Se temos irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, com sentimento de culpa, se sentindo fracassado, sentindo que errou, e o diabo acusando, dizendo que não tem mais esperança, dizendo que o Senhor não escuta mais a oração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essas acusações caiam por terra, e que estes irmãos e irmãs possam, Senhor, se humilhar na sua presença, pedir perdão, consertar, voltar para a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos, nós declaramos a restauração destes irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se você conhece algum irmão que está afastado da igreja, algum irmão que desistiu de Jesus, envie essa mensagem para ele. Talvez você tenha o WhatsApp dele, não é isso? Então, repasse essa mensagem para aqueles irmãos que você conhece, que estão precisando ouvir esta palavra. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor Sinfrônio, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe o amado pastor, né? Que tem sempre estado aqui conosco, trazendo essas mensagens maravilhosas no nosso coração.
Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a vida do senhor, o ministério que o senhor tem desenvolvido e a sua família. Tá bom? Meus amados, então estamos chegando ao final, né, com mais uma belíssima mensagem. Assim como o pastor falou, compartilhe, porque há pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Amém? E estamos neste final de semana, lembrando a você que amanhã, sábado, nós teremos aqui um bate-papo com a psicóloga Ludmila. E algo assim maravilhoso que você não pode perder. Ela vai estar aqui falando de assuntos assim maravilhosos que com certeza vai ajudar muito a sua vida. E atualmente nesses dias adversos que estamos passando. E você pode também mandar a sua pergunta. Pastor, como que eu faço? Então você vai entrar aí no link dessa descrição desse vídeo. E aí você vai ter as orientações como você vai fazer para você enviar suas perguntas e bem, lembrando que ficará anônimo, ou seja, né, você pode mandar sua pergunta com tranquilidade e para que essa pergunta vai ser respondida aqui, mas não saberá quem é você, para que você possa ficar mais tranquilo, né, em mandar as perguntas, talvez algo que você gostaria de que uma pessoa, né, pudesse responder assim, um profissional da área, como a irmã Ludmila, que tem realmente feito um trabalho maravilhoso nesta área. Então, amanhã, às 19h30, estaremos aqui nesse bate-papo. Então, não perca tempo, não. Fala aí para os seus amigos, para os parentes, compartilha, né? Mande as perguntas para que você possa participar e com certeza será algo assim muito abençoador para todas as nossas vidas, amém? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like aí e olha, um final de semana muito abençoado para você e até amanhã, neste sábado às 19h30. Deus te abençoe.